exemplo interessante porque, evidentemente, o Papa Bento XVI promoveu uma mudança na liturgia, ou pelo menos ele tentou promover uma mudança na liturgia. O título inicial da aula era a Reforma Litúrgica de Bento XVI. Depois que eu vi o vídeo do padre Paulo Ricardo a respeito da missa, em que ele critica bastante a missa nova, e compara a missa nova, dizendo que ela é protestantizante e leva ao protestantismo, e diz que ela foi feita no mesmo sentido que foi feita a reforma protestante na Inglaterra, feita pelo Cranmer, e com a finalidade de que os católicos lá perdessem a fé. Então, assim como houve a contra-reforma de Santo Inácio, eu achei mais conveniente, já que a missa tem sentido, dizer da contra-reforma litúrgica do Papa Bento XVI, né? Sem querer comparar ele com Santo Inácio, evidentemente, né? Não se trata de uma comparação de virtude, porque Deus não inventou o virtutrímetro, né? Não existe virtutrímetro para medir a virtude das pessoas. Então, sem querer comparar eles, mas simplesmente mostrando um paralelo entre as duas ações, tá? Então, queria fazer uma breve introdução, né, colocando duas perguntas. Então, primeiro, quais fatos demonstram que houve essa reforma litúrgica? Porque algumas pessoas acabam negando que isso de fato tenha ocorrido, né? E tem algumas, a gente podia citar muitos textos, eu peguei apenas 4 itens para mostrar. O primeiro deles foi a criação do IBP, Instituto do Bom Pastor, no dia 8 de setembro de 2006, portanto, anterior ao Sumorum Pontífico. O IPP foi um instituto feito por sobretudo por padres franceses, e que tinha como finalidade exclusivamente rezar a missa antiga. Então, está lá no estatuto deles, eles são um instituto de direito pontifício, que quer dizer, eles respondem diretamente ao Papa. O estatuto deles foi apresentado ao Papa e foi aprovado pelo Papa. É como se o Papa tivesse dado o estatuto para eles. E no estatuto deles está dizendo o seguinte, que o rito deles, o rito exclusivo é o rito de São Pio V. Ou seja, aqueles que pertencem a esse instituto, não podem rezar a missa nova, tá? A missa de Paulo VI. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Papa, então, aceitou criar um grupo de padres, né, que celebrassem exclusivamente a missa antiga e, portanto, aqueles que querem exclusivamente assistir à missa antiga podem perfeitamente fazer parte da Igreja Católica. Então, uma atitude bastante diferente daquilo que tinha sido feito pelos papas anteriores. Então, mostrava o empenho dele em difundir a missa antiga. Ele, quando criou o IBP, se comentava que o IBP seria uma primeira fase para a difusão da missa antiga no mundo inteiro. E aí veio com a carta apostólica Sumorum Pontífico, que é do dia 7 de julho de 2007. Essa carta, então, ela vai liberar a missa antiga no mundo inteiro. Ela diz que qualquer padre pode rezar a missa antiga, porque ela nunca foi proibida, independente de autorização do bispo. Então, os padres não precisam mais de autorização do bispo para celebrar a missa antiga. E ela não coloca condições para essa celebração. Então, o padre pode celebrar a missa sempre que houver um grupo de pessoas dispostas a assistir à missa. E ele diz uma coisa muito importante, que a missa antiga jamais foi proibida. Essa é uma frase, talvez, a mais importante de todo esse documento. Porque se a missa antiga nunca foi proibida, todos aqueles cardeais, bispos, padres, que impediram a missa antiga, cometeram uma infração jurídica, proibindo algo que não estava proibido, né? Então, é como se o mundo católico tivesse direito de pedir um ressarcimento. Olha, todo esse tempo que vocês não deram a missa para nós tínhamos o direito, então vocês tiram o atraso celebrando missas antigas, né? É mais ou menos como se eu fosse, todo dia eu fosse ao banco
e fosse pedir aqui R$100 e o caixa não me desse. Passasse assim durante 20 anos. Depois de 20 anos, veio o governo e me diz, olha, você tinha direito a todo dia pegar aquele dinheiro, ou seja, aqueles que não te deram dinheiro cometeram um delito jurídico. Tá? E depois houve muita resistência por parte de muitos bispos, eles não queriam permitir a liberação da missa, começou a se criar uma série de dificuldades, quem vai assistir precisa saber latim, o grupo estável tem que ser no mínimo 200 pessoas, tem que ser só numa igreja, se criou um monte de restrições e então foi promulgada a instrução da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, chamado Instrução Universa Ecclesia. Essa instrução ela vai esclarecer como deve ser aplicado o motu proprio. Ainda saíram recentemente, depois houve algumas dúvidas se ela contemplava algumas exigências, e a própria comissão esclareceu que devia ser dada a missa com bastante liberdade, que o pedido dos fiéis solicitando a missa antiga deveria ser interpretado como favoravelmente aos fiéis, ou seja, não se devia, quando um fiel pede a missa antiga, falar, puxa, isso daqui é um retrógrado, vamos ceder porque senão ele vai embora, um fulano assim ultrapassado, não. A pessoa que pede a missa antiga deve ser vista como um bem, como ela está pedindo uma coisa boa, alguma coisa que seria útil para a igreja. E que os católicos que pedissem missas desse tipo não poderiam ser considerados como católicos de segunda categoria. Então se vê aqui um esforço muito grande do Papa em restaurar a missa antiga, né? E o que ocorreu? Depois do Sumório Pontífico, nós tivemos aumentos significativos da missa antiga pelo mundo inteiro. Aqui, concretamente, no Brasil, praticamente não existia a missa antiga. Era muito, muito raro. Nós tínhamos, antes ainda do Sumório, a missa antiga com um padre que rezava para nós na igreja, ali na Rua do Oratório, Como? São Carlos Borromeu, isso. São Carlos Borromeu. Como? No Belém? Não, não é no Belém, não. Ela é na Rua do Oratório. Próxima, mas não é no Belém. Tem outra São Carlos Borromeu, só que não é no Belém. Mas não é essa, não. Mas é próximo. Mas era uma coisa muito rara. Pelo Brasil inteiro não se via a missa antiga rezada regularmente. Mesmo essa missa era rezada aos sábados, não era rezada aos domingos. Quem concedeu essa missa para nós foi Dom Tomé, que depois, quando saiu o Sumório, foi sempre muito generoso nessa concessão, né? Mas depois do Sumório Pontífico cresceu. Hoje em dia, praticamente todos os estados, todas as capitais têm missa no rito antigo, missas frequentadas. Aqui em São Paulo teve muitos. Aqui no COP mesmo nós tivemos missa antiga durante um bom tempo, né? Antes ainda da promulgação do Sumório, né? Mas era muito, muito raro. Eu trouxe também um outro caso dos Estados Unidos, né? Estou trazendo só alguns casos, evidentemente a palestra, cada ponto desse serviria para uma conferência, né? Mas aqui, de fato, só estou procurando mostrar como houve um empenho do Papa em fazer a missa antiga. Então, nos Estados Unidos, antes do Sumório, tinha 235 missas dominicais. Em 5 anos, esse número passou para 475 missas. Quer dizer, nos Estados Unidos existe todo domingo 475 missas de acordo com o rito tridentino. São 475 missas todo domingo. Não está incluído aí missas que são rezadas de semana, missas que os padres rezam para pequenos grupos, missas privadas, as missas de institutos religiosos, do Cristo Rei e do São Pedro, não estão incluídas aí. Quer dizer, certamente nós passaríamos das 500 missas. Certamente. O Cristo Rei tem muita gente nos Estados Unidos. E a Fraternidade de São Pedro também, tanto é que eles têm um seminário lá. E eles organizaram, esses cônegos regulares de São João Câncio, organizaram simpósios para estudo da missa tradicional.
tanto para padres como para leigos. O número de participantes chegou a 1.000 padres em 2012, dos quais 80% diocesanos e 20% ordens religiosas. Quer dizer, tem uma quantidade enorme de padres rezando a missa antiga lá nos Estados Unidos. Esses números dos Estados Unidos incluem a catedral de Não, não inclui nem a São Pedro, inclui. Não inclui nem a São Pedro. Nem a São Pedro. Nem a São Pedro. Isso daqui é só padres diocesanos. Outro dia eu tinha um amigo que foi para os Estados Unidos e me falou, puxa, como é fácil achar a missa antiga nos Estados Unidos. Quer dizer, todo lugar tem missa antiga. Tá? Quer dizer, o crescimento foi enorme nos Estados Unidos. O clero, sem dúvida, que mais apoiou Bento XVI foi o clero americano. Deu um grande apoio para Bento XVI. Bom, então, acho que fica claro que Bento XVI tentou, pelo menos tentou promover essa reforma litúrgica. Então, o que levou o Papa a fazer essa reforma litúrgica? Tem duas hipóteses. Primeiro, uma manobra para enganar os grupos conservadores. Então, tem muita gente por aí que vai dizer, não, é mentira, o Papa não queria, de fato, promover uma reforma litúrgica. Acontece que existiam grupos conservadores e o Papa queria levar eles no bico, enganar, prometer alguma coisinha para eles, para depois tirar. Isso é uma tolice, simplesmente uma tolice. Primeiro, por que é uma tolice? A razão fundamental, a pessoa que dá esse argumento é uma pessoa que não tem visão sobrenatural, porque ela não vê um valor na missa em si mesma, ela coloca a questão política acima da questão da missa. Ou seja, ela considera que a missa não tem um valor em si, então aqueles que são ruins poderiam ceder na questão da missa. Isso daqui é uma bobagem, porque a missa tem um valor sobrenatural em si mesmo. A celebração da missa antiga, a celebração do sacrifício perfeito para nosso Senhor Jesus Cristo, isso atrai graças para a humanidade inteira, agrada a Deus e desagrada o demônio. É uma coisa com a qual ele não pode ceder. Ele não vai ceder em relação a isso. Imaginar que existe algo politicamente que vale a pena os que são ruins negociar em troca da missa é um absurdo. Seria mais ou menos como alguém faz uma jogada no xadrez para entregar o rei para o adversário. Não existe essa jogada no xadrez. Não, tudo bem, eu ganhei a dama, mas entreguei o rei. Comi a dama e, em compensação, ele comeu o rei. Fulano, uma loucura. Ah, mas a dama vai para todo lugar, era uma peça muito importante. Você perdeu o rei, você perdeu o jogo. O que está em jogo é exatamente a questão da missa. Cristo é o centro da história. E o centro da história foi o Calvário. Portanto, o centro da história é a missa. O que acontece na missa é exatamente aquilo que aconteceu no Calvário. Novamente na missa, Cristo morre. Então, é uma falta de visão sobrenatural, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o resultado seria o contrário do esperado, né? Pois as alterações litúrgicas do Missal de 68 estão sendo mais questionadas do que nunca. Vocês viram recentemente o vídeo do padre Paulo Ricardo, que acusou claramente a missa nova de ser protestantizante. Ele falou com todas as letras, para um público enorme. Ele é um padre diocesano, está lá o bispo dele, que é o bispo de Cuiabá, e não aconteceu nada com ele. Isso daqui, antes do pontificado de Bento XVI, era uma coisa totalmente impensável. Ninguém falaria isso. Eu lembro, quando a gente começou a pedir missa antiga, ainda no pontificado de João Paulo II, o cardeal de São Paulo era o Dom Paulo Evaristo Arnes, eu lembro perfeitamente que os padres não deixavam a gente falar. Quando a gente, e olha, eram padres anticomunistas, vários deles. Aqui, por exemplo, tinha o padre... Era Yuki? Acho que era isso. Se não foi Yuki, me enganei o nome. Não é de se estranhar, né? Mas ele estava aqui, um padre comunista, contra o Dom Evaristo Arnes, contra a ideologia da libertação. Quando nós fomos começar a falar com ele, nós estamos querendo a missa antiga, para, não quero receber a missa, vamos embora. Pôs a gente para fora. Um outro padre do Morumbi, na época atendeu a Lúcia, não era noivo dela, mas abrindo a porta, nós queremos falar da missa. Bateu a porta na cara dela. Quer dizer, uma coisa impensável. Hoje o padre vai na internet, dá uma palestra, está lá gravado, quem quiser pode assistir de novo no site dele, questionando isso. Então, o efeito de atrair os conservadores foi o contrário.
Quer dizer, muita gente que não se punha o problema da missa, agora está se pondo. Por exemplo, lá na Igreja São Paulo Apóstolo, onde a gente tem missa todo domingo, é comum aparecer gente que diz, eu vim aqui por causa do padre Paulo Ricardo, que falou que eu devo assistir a missa antiga. Isso não existia. Estou dando só o exemplo dessa pessoa, mas evidentemente está sendo extremamente questionável. Todo esse tema cresceu enormemente, está tendo uma discussão enorme, uma briga muito grande a respeito disso. Então, foi teria sido uma manobra burra, né? Evidentemente, se tem um homem que sabe fazer manobras, era o cardeal Ratzinger, o Papa. Teria sido uma besteira, né? E terceira, a missa antiga ganhou status de força espiritual dentro da igreja. A missa antiga antes era uma coisa de velha. Diziam, isso daqui é coisa de gente ultrapassada, gente que não tem mais interesse em nada, que está completamente fora de moda. Então, veja essa entrevista com o Rodrigo Cope Caldeira. Quem que é esta pessoa? Esse daqui é uma pessoa, um filósofo, participou de um congresso de filósofos na USP sobre o tradicionalismo. Foi um congresso lá muito difundido. Evidentemente só desceram a ripa nos tradicionalistas, né? Eles diziam que era coisa ultrapassada, retrógrado. Eles tinham um enfoque político. Eles dizem que os tradicionalistas servem ao regime militar, essas tolices, que são pessoas que querem manter o status quo pelo capitalismo, etc, etc, etc. Só pensam em dinheiro. Então, eles, dentro desse congresso, teve muita gente ingênua que acabou sendo atraída pelo congresso. Vi lá, o tradicionalismo, então pensa que as pessoas vão lá e vão tratar aquilo de uma forma isenta, né? Precisa ser ingênuo para ver que, evidentemente, é um congresso feito para descer a ripa no tradicionalismo. Então, ele foi um dos que participou desse congresso. Então, ele diz, né? Dessa forma, no campo litúrgico, algo de novo acontece. Seria, inclusive, muito interessante um levantamento sobre essas missas no Brasil. Então, ele está analisando lá o movimento, a reação, que eles chamam de reação conservadora. E quais os motivos por observarmos tantos jovens se interessando por elas? O movimento tradicionalista é um movimento essencialmente de jovens, de gente moça, de padre moço. Padre com mais idade não tem normalmente, claro que tem exceções, mas normalmente não tem muito interesse pela missa antiga. Quem desperta interesse pela missa antiga é padre moço, padre lá 35, 40 e poucos anos. Esses daí querem rezar a missa antiga e querem aprender. Lá na paróquia São Paulo Apóstolo que eu frequento, um pároco atrás do outro rezando a missa. Tudo gente moça. O tradicional, a missa nova é uma missa de gente moça. Quer dizer, hoje em dia se diz que a força espiritual da igreja está exatamente nessas pessoas, as pessoas que estão agindo dessa forma. Vocês viram, só uma comparação, para sair um pouquinho aqui do Brasil, vocês viram, por exemplo, as manifestações contra o casamento homossexual na França. Eram manifestações de gente moça, cheio de gente moça. Tá? Então, de fato, com Bento XVI, a mocidade foi atraída para as posições mais conservadoras. Tá? Segunda alternativa, então a primeira alternativa, uma manobra para os grupos conservadores. A segunda alternativa é que, de fato, ele vê a grave situação em que se encontra a liturgia na igreja. Vamos ver, então, um pouquinho essa grave situação. Tá? Então, aqui a gente precisa entender como é que surgiu a missa nova, em que contexto histórico que ela surgiu. Às vezes as pessoas se perdem, sobretudo, diria, alguém conhece os mais jovens, né? Que não viveram isso, como eu também, né? A gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu para ver a situação. Então, a gente tinha até o fim, até a Segunda Guerra Mundial, uma posição da igreja frente ao liberalismo com uma condenação intransigente. A igreja sempre condenou a mentalidade liberal e a mentalidade nacionalista. Sempre foi condenado pela igreja.
Tá? Isso começou com Gregório XVI, depois já antes, mas Gregório XVI foi muito enfático, depois Pio XII, depois Leão XIII, depois São Pio X, depois Bento XV, mesmo Bento XV que era contra São Pio X, e depois Pio XI. Todos eles condenavam o liberalismo. Os ataques ao liberalismo, ao comunismo eram muito fortes. A igreja não transigia nesse ponto. Então, coloquei só como exemplo Pio IX, que publicou os Sílabos são uma série de erros que a igreja condena. O erro 80 dizia, então é um erro, o pontífice romano pode e deve reconciliar-se e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Esta frase é condenada. Então, o Papa não pode se reconciliar com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Ou seja, a mentalidade moderna é uma mentalidade contrária à mentalidade da igreja. Então, isso daqui foi mantido sempre assim pela igreja. Bom, isso vai ser assim até a Segunda Guerra Mundial. É claro que vai ter idas e vindas, estou fazendo um resumo bastante simplificado, estou marcando apenas os principais pontos. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, aparece a necessidade de uma conciliação do mundo com a igreja por uma nova ordem. A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe mudanças para a civilização moderna nossa gigantescas. Sobretudo, a gente precisa considerar a Segunda Guerra Mundial junto com a Primeira Guerra Mundial. Eles, na realidade, são uma coisa só. A guerra não acabou. O período entre guerras seria uma espécie de armistício. Vamos dar uma paradinha que a gente não aguenta mais. Os caras que estão brincando lá, estão se matando, vamos dar uma paradinha. Cada um agora pode beber um copo d'água no Pix. Então, tem uma paradinha aí e a guerra depois, ela vai continuar. É como se fosse uma guerra só. Essas duas guerras vão mudar completamente a civilização moderna, em todos os campos. Em todos os campos. Por exemplo, o uso de roupas masculinas para as mulheres vai vir com a Segunda Guerra. Antes não tinha isso. Por quê? Porque como todos os homens tinham ido para frente de batalha, as mulheres precisavam ir para as fábricas. E aí não tinha jeito, tinha que trabalhar com roupa apropriada, que eram as roupas de homem. Então elas trabalhavam com aquela roupa. Não dava para sair da fábrica e se trocar. Então elas iam para casa, voltavam, iam. Então se criou esse costume. O imposto sobre a renda vai ser criado na Primeira Guerra Mundial. Vocês terem uma ideia, vai ficar. Então vocês vejam como houve uma mudança fruto das guerras. Quando as guerras foram acabar, a humanidade estava farta de guerra. Foram centenas de milhões de mortos. Nunca tinha existido uma coisa como essa. Era de uma brutalidade, uma coisa completamente desproporcional, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial. As nações tinham sido completamente arrasadas. O mundo estava numa bagunça gigantesca. Estava pior que a classe do frango, a bagunça do mundo. Né? Então, quando a guerra já estava no começo, se via para onde ela ia, o Roosevelt mandou uma carta ao Papa, e o Papa, então, numa radiomensagem de Natal, colocou esta carta no final da radiomensagem, ou seja, como que transformando as palavras do Roosevelt nas palavras dele mesmo, o Papa. E na carta tinha: nas circunstâncias do momento presente, não há nenhum líder espiritual ou temporal que possa executar um plano determinado, capaz de pôr fim a essa destruição e a reconstruir uma nova ordem. Então, terminada a guerra, seria necessário reconstruir uma nova ordem. Não havia nenhum líder capaz, nem espiritual ou temporal. Ou seja, o Roosevelt está dizendo para o Papa: eu não vou conseguir organizar isso, mas você também não vai. Então nós precisamos nos arranjar aqui, nos colocar em situação para atender as necessidades do mundo. O que é um absurdo, porque a paz do mundo só pode vir pela paz de Cristo. E o Papa é representante de Cristo. Só o Papa pode dar paz para o mundo. Isso foi em dezembro de 39? Dezembro de 39. Mal tinha começado. Mal tinha começado a uma destruição. Isso. Mas estava claro que ia ter. Estava claro que ia ter. A guerra tinha começado e se sabia que ela ia produzir um desastre no mundo. Bom,
Isso daqui, então, com Pio XII, não vai ser ainda realizado, né? Mas depois que morre Pio XII, vem João XXIII e ele vai convocar o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, então, vai ser uma abertura da Igreja para o mundo. O Concílio Vaticano II vai apresentar o mundo com simpatia e vai aceitar as diversas ideias que são apresentadas. Independente dessa ou daquela interpretação, desse ou daquele ponto, evidentemente, o Vaticano II é apresentado como simpático ao mundo. Então ele muda, é um concílio que não tem condenações, é um concílio que não se opõe às ideias do mundo, é um concílio que se apresenta como simpático ao mundo, e Paulo VI, no encerramento, vai dizer que a igreja está a serviço do homem, está a serviço do mundo. Tá? Então, tem esse Dom Henrique Soares da Costa, que vai fazer um artigo onde ele faz a história disso. Mais ou menos essa história que eu contei, ele conta. Só que ele conta com simpatia por essa adaptação ao mundo, contrário de mim, que falei com antipatia por essa adaptação. Isso daqui vai destruir a igreja, vai levar a essa situação de caos que a gente tem hoje, de abandono da religião. Tá? Então ele diz, contudo, foi somente no Vaticano II que a igreja deu um passo decisivo na tentativa de dialogar com o mundo moderno, distinguir-se a fé das expressões nas quais ela pode ser expressa. Então, uma coisa é dizer, fora da igreja não há salvação, isso é só uma frase. O que ela representa é uma coisa completamente diferente. Né? Bom, então vai defender o ecumenismo, a questão da exegese, a questão social, a liberdade religiosa, a avaliação de religiões não cristãs. Ele vai então propor toda essa adaptação, tá? Quem fez isso foi Dom Henrique Soares, né? Porque ele escreveu era padre, depois ele foi, ele ficou bispo. Como eu disse, ele tem um longo artigo, né, a respeito disso, e vai querer dizer que o Papa Bento XVI não está contrário a essa linha de adaptação ao mundo, que é uma mentira o que fazem os conservadores. Ele está naquela primeira hipótese. É uma mentira o que fazem os conservadores, colocando o Papa Bento XVI contrário a isso. Basta ver o ódio que a imprensa tinha do Papa Bento XVI para ver como o Dom Henrique está errado. Nenhum Papa foi tão caluniado, tão criticado quanto o Papa Bento XVI. Por exemplo, se acusava ele da pedofilia. Todos os casos de pedofilia eram anteriores ao pontificado dele. Ele foi o Papa que mais puniu por causa disso. Mas se dizia, o Papa ele está assim por causa dos casos de pedofilia. Ele não tinha culpa. Isso daqui vinha de antes. No caso dele, não tinha mais no governo dele. Ele fez uma limpa geral nessa turma. Mas a imprensa punha a culpa nele. Né? Então, acreditar nesse bispo é também de uma ingenuidade incrível. É de uma ingenuidade incrível. A pessoa não querer atribuir ao Papa Bento XVI o bem que ele fez. Veja que eu não estou tratando aqui, volta-se da santidade do Papa, ou que ele teria cometido este ou aquele erro. Isso daqui poderia se ver, evidentemente, alguns erros. É possível que ele tenha cometido. Um homem na situação dele, enfrentando o que ele enfrentou, é possível que de vez em quando ele se enganasse. Mas não querer ver toda essa atitude dele, tudo bem que ele fez, é no mínimo uma fé. No mínimo uma fé. E acreditar num homem desses, publicar um artigo de um homem desses e não colocar nenhuma ressalva, é fazer um jogo de inimigo. É induzir as pessoas ao erro. Quer dizer, quando se coloca um artigo desses, é a obrigação da pessoa que colocou o artigo fazer as críticas. Ainda que eu concordasse, suponho que eu concordasse, que nem eu estou fazendo aqui, com uma determinada frase, uma determinada visão dele. Eu sou obrigado a fazer a ressalva de que o que ele está defendendo está errado. Não posso bancar o jornalista e ser indiferente a isso. Por isso que a igreja sempre coordenou a liberdade da imprensa. A imprensa diz isso, eu comunico o que eu quero e não preciso tomar posição, porque a verdade não existe. Isso foi condenado pela igreja. Tomar uma atitude dessas é uma verdadeira traição. Bom, então está aqui, essa era a situação. O Vaticano II
veio mudar. Bom, acontece então que precisava fazer adaptação da igreja ao mundo. Acontece que essa frase é muito mais fácil de falar do que fazer, porque não existe uma mentalidade do mundo, que não existe uma mentalidade da igreja. Nós, da igreja, toda a missa dominical, rezamos o credo. O que é o credo? O credo é um resumo das verdades que nós acreditamos. Quem negar qualquer uma daquelas verdades deixou de ser católico. Qual é o credo do mundo? Não dá. Não existe um credo do mundo. Quer dizer, tem um monte de gente que acredita num monte de coisa. O mundo não tem unidade. A igreja tem unidade porque tem o Papa. O mundo não tem unidade. Quem dá importância para o presidente da ONU? Ninguém. Ninguém, sobretudo os Estados Unidos, né? Eles vão lá, fazem e dão o pé no presidente da ONU. Ninguém dá importância. Então, como se adaptar ao mundo? Qual mundo deve ser adaptado? No final da guerra, já tinham duas grandes correntes vitoriosas, apenas para citar duas mais próximas de nós. Ou o capitalismo individualista, que o homem vale por aquilo que ele produz, pelo resultado que ele traz. Se o homem traz dinheiro, traz bens, ele tem valor, ele deve ser destacado na sociedade, cada um se vira por si, cada um conquista com o seu esforço os seus prêmios. Ou o comunismo socialista, não, o individualismo não serve, o importante é o coletivo, né? Aquilo que é bom para o coletivo é o que vale. Então, se precisa plantar chuchu na Sibéria, pega a população, transfere da Ucrânia para a Sibéria para eles plantarem chuchu na Sibéria. Morreu um terço da população. Não interessa. Não interessa. O importante é coletivamente o bem da Rússia, do partido, para ser que interessa. Uma pessoa se esforçou mais que a outra, ela não ganha mais, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, interessa apenas o que é o coletivo. Então nós vamos ter na igreja, com tanta vontade de adaptação ao mundo, duas correntes. A primeira, a renovação carismática, que corresponde exatamente a esse capitalismo individualista, que a pessoa, então, que se preocupa com a vida espiritual dela, esquece o mundo, ela vive num mundo romântico, ideal, um contato espiritual dela com Deus, não precisa ter religião, o que vale é a minha posição, ou o comunismo socialista, que vai dar na teologia da libertação. O que interessa é fazer o reino aqui, agora. Não existe um Deus, não existe céu, não existe inferno. O que existe aqui é este momento aqui, e nós precisamos construir o reino aqui. As duas correntes vão se colocar como herdeiras do Vaticano II. Tá? Então eu coloquei apenas um exemplo em cada da renovação carismática, o Monsenhor Jonas Abib, que vai dizer isso, que o carismatismo começou com o Papa João XXIII, que falou de um Pentecostes do Vaticano II. Como eles dizem que eles recebem o Espírito Santo, o Espírito Santo vem e repousa sobre eles, né? Então fulano recebe lá, e aí fulano está iluminado, pode fazer tudo, e pode aceitar, pode ter um upgrade espiritual. O Espírito Santo faz um download da graça, e fulano tem um upgrade espiritual. Outro dia eu estava conversando com um padre que deu um argumento ótimo, né? Quem foi a pessoa que recebeu Deus mais claramente? Foi São Paulo, né? São Paulo apareceu para Deus e num instante só ensinou tudo para São Paulo. São Paulo foi levado ao céu e compreendeu tudo num instante só. Caiu no cavalo, né? Ou não sabe se estava a cavalo ou não, mas enfim, foi fazer 2 anos de penitência no deserto, voltou e o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, pegou o evangelho dele e foi conferir com São Pedro. Ele tinha visto Deus face a face, Deus tinha se comunicado com ele. Mas ele fala, não, existe uma realidade, existe um poder jurídico, existe uma autoridade. Eu vou lá e vou perguntar para ele. Tudo que eu tive não foi um sonho, não foi minha imaginação, foi lá confirmar o evangelho com São Pedro. Depois de ter confirmado o evangelho com São Pedro aceitou. Aí parece que São Pedro fez ele bispo.
Inclusive ele foi bem tratado por São Pedro, não me lembro mais quem, mas os outros todos fugiam dele, porque São Paulo tinha uma fama péssima. Falavam, não, mas esse senhor se converteu. É mais ou menos que nem, sei lá, o Lula parece convertido. É uma ofensa para São Paulo, mas enfim. Só para. Como? A Dilma ainda era pior. A Dilma caiu da moto, né? Mas enfim. Então, São Paulo era até muito famoso de perseguir os cristãos e o pessoal fugiu, mas São Pedro acabou sagrando ele bispo nessa ocasião. Bom, então surge a renovação carismática, né, com todo esse individualismo e uma religião completamente pessoal, sem lei, sem regra, sem credo. O importante é eu me sentir bem diante de Deus. E do outro lado, a teologia da libertação, que é uma teologia comunista. Não existe teologia da libertação que não seja marxista. Pode dizer, não, é uma teologia da libertação sem marxismo. É mais ou menos que nem pão sem farinha. Né? Não é pão. Como? É só uma teoria, não é uma teoria. Só uma teoria. Né? Então, e ele vai também se colocar como herdeiro, vai citar Lumen Gentium, de Inverno, agora Express. Esse padre Pablo Richard, não tem nada a ver com o padre Paulo Ricardo, que eu falei agora no começo, não é uma tradução, ele é da Costa Rica e é um teólogo importante da teologia da libertação. Ele escreveu esse livro, Força Ética e Espiritual da Teologia da Libertação. Ele escreveu durante o pontificado de Bento XVI, e a ideia do livro é dizer como é que eles se preparam nesse momento de ostracismo. O que eles precisavam fazer para se manter, para a teologia da libertação se manter, porque foi bastante perseguida pelo Papa. Então a ideia deles era ficar escondidinho e ir para as universidades, preparar uma revolução para o momento que fosse propício, que evidentemente eles estão achando que é agora. Bom, então nós temos essas duas correntes, tá? Bom, se precisava se adaptar à missa, se precisava se adaptar ao mundo, também a missa precisava se adaptar. Nós tínhamos uma missa, que era a missa antiga, sobre a qual não caía, em princípio, nenhuma crítica do ponto de vista doutrinário. Ninguém dizia, olha, essa missa aqui nesse ponto dá a entender que existe um erro de fé, ou ela não está de acordo com aquilo que ensina a igreja. Por quê? Porque ela foi um desenvolvimento normal da liturgia durante esses 1000 anos de história da igreja. Né? Então não havia isso. Qual era a crítica que se fazia? A mesma crítica que se fazia à igreja. Essa missa que ela está separada do povo. Ninguém presta atenção. A missa é em latim. Ninguém acompanha. Ninguém quer saber da missa. Então não é isso, né? Esse padre Wagner Augusto de Portugal, tem um site com vários outros padres, né? Esse site catequizado, que faz isso. Antes do concílio, a mentalidade do povo é que a igreja é formada por sacristãos, feiras, padres, bispos e cardeais e o Papa. O povo estaria fora, o povo não faria parte da igreja. E agora não, né? O leigo é convidado a participar, não se assiste à missa como mero espectador, mas participa-se da missa. Se o padre antes era o celebrante, agora ele preside a celebração. Antes era ele que fazia, agora é todo o povo que vai fazer a celebração e o padre vai ser uma espécie de organizador. Mais ou menos como a gente faz trabalho em grupo, né? Que todo mundo faz, né? E tem um que só organiza, é assim, né? Então, e assim vai ser a missa, né? A missa vai ser uma coisa desse tipo. Vai todo mundo rezar a missa e o padre lá está organizando. Por isso que se tirou o trono do padre, tinha um trono, porque ele, de fato, estava ali representando Cristo. Ele é Cristo, ele empresta a voz para Cristo na hora que ele faz a consagração. E se colocou uma cadeira só. Por isso que se tirou o altar, que era onde tinha o sacrifício, se colocou uma mesa, porque agora era ceia. Por isso que se abandonou a ideia de sacrifício para se fazer a ideia de festa. A união se dá na festa, se dá no banquete, tá? Então, será que de
fato a missa era assim, as pessoas comiam, o povo estava separado. Hoje em dia as igrejas estão muito cheias, né? A gente vê, todo lugar está lotado. Por exemplo, essa igreja que eu assisto a missa, a São Paulo Apóstolo, eu lembro que eu era pequeno e eu ia com a minha mãe de domingo, não havia lugar para sentar. Vocês conhecem a igreja, é uma igreja enorme, uma igreja para 400 pessoas. O bairro era muito menor do que era hoje em dia. Já tinham todas as igrejas que tem hoje em dia, não é que hoje em dia tem mais igreja. Não, senhor, naquele tempo exatamente todas as igrejas do bairro já estavam construídas e em todas as igrejas que a gente ia não tinha lugar para sentar. Eu era pequeno, minha mãe evidentemente me fazia dar lugar para as senhoras e eu já sabia que eu ia ficar de pé na missa, não adiantava. Minha mãe chegava cedo para pegar lugar, eu sentava algum tempo com ela. Quando a missa mais ou menos começava, eu já sabia que eu ia ficar de pé porque tinha alguém para... Mas a missa era lotada, os corredores laterais, muita gente na missa, né? Então olha aqui, ó. Será que tem a falta de participação popular? Essa aqui é o Congresso Eucarístico, se eu não me engano, 1938, não tenho certeza, tá? Mas está aqui a foto do Congresso. Esse é o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, completamente lotado. Olha a quantidade de filhas de Maria, são aquelas moças com véu, né? Olha como todo mundo está bem vestido, olha o respeito que tem a missa. Essas pessoas não são pessoas que foram assistir a missa nessa ocasião, como muitas vezes acontece, né? A gente vê gente que está assistindo a missa, está mascando chiclete, conversando. As pessoas são pessoas que se vê de missa frequente, de missa regular. Olha aqui o Rogério, ó. Parece o Rogério? Né? Ele está com o que na mão? Ele está com o missal na mão, ele está acompanhando o missal. Essas pessoas, elas não tinham tanta faculdade que hoje em dia nós temos grandes faculdades, né? A FAFUP, Faculdade de Funilaria e Pintura, né? Tem muita faculdade que ensina muita coisa. Naquele tempo, esses pobres coitados não tinham nem colegial, né? Mas ele acompanhava o missal lá, que é lá em português, e tinha em latim, ele estava acompanhando a missa. Vê que como todas as pessoas estão organizadas. Aqui é o Congresso Eucarístico Diocesano em Caxias do Sul. Caxias do Sul até hoje, não é uma ofensa, né, os gaúchos que me perdoem, mas é uma cidade pequena. Imagina nesse tempo, isso daqui é 1943, se eu não me engano. Está toda a cidade aí. Está toda a cidade, todo mundo ia para essa celebração. E vejam aqui novamente o respeito, como se acompanha. Está vendo que já teve uma procissão aqui? Aqui está o Santíssimo, estão as bandeiras, etc. Onde está a polícia para organizar essa gente? Não tinha polícia. Eles estavam lá em sinal de respeito, estavam em sinal de devoção. Não havia problema. Então é uma mentira que existia falta de participação popular. O que vai acontecer? Então, estão vendo? Eu contei a história, estou agora em rápidas pinceladas mostrando a crise da igreja, né? Então tem uma coisa interessante aqui, os dados do Colégio Cardinalício de 21 a 24 de maio de 2001. Peguei uma coisa anterior ao pontificado de Bento XVI, né? O cardeal Daniels da Bélgica, que eu não recomendo para ninguém, declarou que sem o aumento das vocações sacerdotais na Europa, os católicos estarão privados dos sacramentos. Não vai ter gente para dar o sacramento, tá? Então, enquanto o número de católicos aumentou de um ano de 1,6%, bem pouco, o número de padres aumentou 0,09%, ou seja, praticamente nada. O número de seminaristas 0,7%. Isso é tremendo. A cifra a ser comparada com o aumento dos católicos, que é de 1,6%, né? Hoje há 1 bilhão e 300 milhões de católicos no mundo, mas somente 405 mil os padres, da quais são muitos velhos. Então aqui já estava notando que os padres estão ficando muito velhos. E eles vão dando agora país por país aqui, né? A diocese de Camerino e São Severino não ordena um padre há 16 anos. Uma diocese inteira na Itália, o país mais católico do mundo, que não ordena, ficou sem ordenar um padre durante 16 anos. Na Inglaterra,
e no país de Gales caiu de 7.000 para 5.500, sendo a metade acima de 60 anos. Quer dizer, simplesmente não existiam mais vocações. Né? Honduras, 400 padres para atender 5 milhões de católicos. O que significa isso? Os católicos estão pouco ligando para a religião. Por quê? Se tem pouco padre, é porque tem pouca vocação. Se tem pouca vocação, é porque as pessoas não frequentam. Elas se dizem católicas, mas não tem. Tá? Fala da Irlanda, vamos passar rapidinho, Canadá, Austrália. A Austrália, com seus 5 milhões de católicos, tem somente 80 seminaristas para todo o continente. Aqui em São Paulo, o seminário de São Paulo era ali, depois de Osasco, onde tem o santuário, meu Deus do céu. Bom, é onde foi ordenado Dom Maia, etc. Era um seminário para 200 seminaristas. São Paulo era um morro, não tinha nada em São Paulo. Tá? A Austrália, com 5 milhões de católicos, tinha 80 seminaristas. Em 5 milhões, se achar 80 para alguma coisa, não é nada. Até concurso para lixeiro de não aparecer 80. Realmente estava no chão. Está, né? No chão. Bom, na Ásia, né, também decadência, nos Estados Unidos, 27% das paróquias não tem padres residentes. Há mais padres que estão passando de idade de 90 anos que com menos de 30. Então, está tudo velho lá, né? A diocese de Green Bay, em Wisconsin, perdeu 1/3 do total de padres nos últimos 6 anos. Decidiu-se fechar e agrupar dúzias de paróquias e de aumentar o seu pessoal leigo. Na França está acontecendo isso. Eles vão juntando as paróquias. Então o padre tem lá que cuidar de 20 paróquias. No domingo não dá para ir em 20 lugares. Então ele faz a missa rodízio. Cada primeira semana em um lugar, segunda semana do mês no outro. O que acontece? Ninguém vai se deslocar 30, 40 quilômetros para a missa. Então fulano fica sem ir em missa 3 domingos. No quarto domingo, que é perto da casa dele, também não vai. Então encolheu ali, encerra aquele e junta mais, e tem menos padres. Quer dizer, é a falência propriamente, né? Proliferam a tal das ADAPs. Então aqui nós temos a liberdade litúrgica que nos foi dada. Então nós temos de um lado a missa afro, que é uma missa evidentemente muito ligada à teologia da libertação, que vai dizer que o que interessa é o povo, interessa o que deve se comer, vestir, coitado, eles são discriminados, são marginalizados, tá? Então vocês estão vendo aqui a que ponto chega essa celebração, ou a missa espiritual. Tem aqui uma missa na Canção Nova, que foi a missa do vaqueiro, né? Estão vendo lá o povo assim, os padres ainda vestidos, né? De uma certa forma como padres, e o povo assim em festa, cantando, como se aquela cerimônia não tivesse nada a ver, como a cerimônia não tem nada a ver com uma missa, onde Cristo morre no Calvário, né? Bom, eu teria outras coisas aqui, eu queria mostrar. Vamos ver aqui, é rapidinho, acho que vale a pena. Está no João Pedro. Está aqui, né? No João Pedro. Essa daqui é uns trechos de algumas fotos de algumas missas. Não, esse não. Está vendo? Essa é a missa do palhaço. Então, fulano um palhaço e vai rezando. Quer dizer, não preciso dizer que é uma palhaçada, né? É uma blasfêmia, uma ofensa a Deus, está vendo? Então eles levantam, o do meio ali é o padre que está vestido de palhaço. E aí, em vez de ter o incenso, ele tem umas bolinhas de sabão que ele vai aspergindo, vai em todo lugar. Está vendo? Como? Ele diz que é na Áustria, não tenho certeza. Sabe onde é, André? É a Áustria, sim. É a Áustria, né? Está vendo? Falando lá de boi, Mas ele está consagrando mesmo aí. uma palhaçada, sim. Na hora da consagração ele fala as palavras. Isso não é missa católica.
Católica. Não, não é de fato, né? Mas o padre é da Igreja Católica e o local é um local da Igreja Católica. Quer dizer, essa história de se adaptando ao mundo levou essas coisas, né? Puxa, quem é que gosta de sofrimento? Nós vamos falar de cruz, vamos falar de tristeza, vamos falar de tragédia. Não, vamos falar de alegria, vamos nos adaptar ao mundo, vamos fazer a missa ali do palhaço, tá vendo? Aí ele está fazendo a consagração. Isso tem a aprovação do excomunicadas. Como? Pessoas excomunicadas. Certamente. Mas se ele quis fazer a consagração, infelizmente fez, né? Aqui uma missa afro, tá vendo? Então, aquela lá tem um sinal de brincadeira, de tudo feliz, tudo tá bom, em linha carismática. Aqui é uma missa mais de revolta, tá vendo? Todo mundo de mais cara feia, a vida é ruim, pessimista, faz uma dança, e agora o pessoal vem oferecer as coisas aí, como mostrando sempre uma miséria muito grande. Você vê lá um pedaço de pão grande, vinho, abundância, tudo está bom, tudo está feliz, não existe sofrimento no mundo, nós somos muito alegres. Aqui é o Deus que criou esse mundo, nós não fez a coisa direito, nós temos que arrumar, temos que distribuir a força, traz aí o peixe, trazem as coisas aí para isso que seria um ofertório, mas evidentemente não é. Lá vocês estão vendo que era uma igreja, eles defendem ainda que a igreja tem que ter uma certa estrutura. Aqui é numa casa, né? O pessoal da missa afro não faz missa em igreja, ou faz em casa, ou faz no meio do mato, porque eles dizem que a igreja é só uma estrutura, o que vale é para o povo, né? Uma missa tem que ser feita para o povo. Então coloca essas crianças aí, tá vendo? O que vale é a cultura popular. Essa daí é a missa falando de estilo de diálogo. Mas agora é comunhão. Dando comunhão. Isso é judeiro. É o catecumenato. É o catecumenato. Aqui a missa do vaqueiro. Muito comum isso aí. Agora tem bastante. Tá vendo com propaganda embaixo. São jesuíta em Roma. Esse fulano dançando. Não Quer é dizer, isolado, não. evidente, está mostrando aí como essa ideia de adaptação levou a uma verdadeira caos litúrgico e um abandono de todos os princípios que a Igreja Católica tinha colocado na missa. Quer dizer, nenhuma dessas pessoas sofreu qualquer punição, essa que é a verdade. Nenhuma. E eles fazem sem nenhuma preocupação, faziam sem nenhuma preocupação, tá vendo? Um show aí, picadeiro, quer dizer, a missa serve para tudo, menos para representar, para ser novamente o mesmo sacrifício que Cristo fez na cruz. E aqui exatamente na canção nova, né? Tá vendo aí, ó? Eles ficam dançando em frente ao Eucaristia e o padre então sai e começa ele também a dançar. O Santíssimo não. Quer dizer, uma falta de respeito, uma falta de todos os princípios. Quem começa a se adaptar não consegue mais parar. Bom, isso daqui então, Bento XVI vai começar a promover uma contra-reforma para tornar a liturgia voltar ao que era antes, né? Então, quais foram as críticas que foram aparecendo? Então, o padre Bart, Dom Schneider, bispo do Cazaquistão, o cardeal Stickler, entre outros, vão apoiar
o exame crítico dos cardeais de Ottaviano e Bassi. O exame crítico foi um documento que os cardeais de Ottaviano e Bassi lançaram quando teve a promulgação da Missa Nova, com as críticas que eles faziam à Missa Nova. Eu não vou entrar aqui porque seria outro curso. Dizem que um dos escritores desse exame foi Dom Maia. Dom Maia teria escrito e teria entregue para eles, mas não sei se procede muito, né? Enfim, Dom Maia seria capaz de ter escrito, né? Então, a liturgia nós não a fazemos, não é nossa obra, mas de Deus. A concepção do homem criador conduz a uma visão secularizada de tudo em que Deus com frequência não tem lugar. A paixão pela mudança e pela perda da tradição ainda não foram superados, o cardeal Canizares. Então, essa história de querer ficar mudando sempre dá a ideia de um homem ser capaz de fazer a missa. E isso daqui é um absurdo. E o padre Paulo Ricardo vai dizer: a missa nova conduz à perda da fé. Então, depois dessas mudanças todas, depois desse trazer esses documentos que eu citei no começo, o que começa a aparecer é um incentivo para a mudança da missa. E quem vai falar muito isso é o próprio cardeal Ratzinger. Paulo quer falar que não é isso. Não lembro se é exatamente essa frase, mas a ideia está claríssima. Está claríssima. Tá? Ele diz que a missa nova conduz à perda da fé. E dá dois exemplos. Então, o cardeal Ratzinger tem um famoso dele, que é a parábola da capela de Capri, né? Ele imagina lá um padre que chega numa capela em Capri, na Itália, e a capela está toda destruída. Então o padre vai lá, limpa a capela, deixa tudo polido, traz de volta os ornamentos, e aí manda tocar. Depois que ele arrumou toda a igreja, ele manda tocar o sino e começa a rezar a missa. Então, quando ele começa a rezar a missa, ele de repente diz: intuivo a dele. Quer dizer, ele começa a missa que esse padre está rezando com uma missa antiga. Então ele deixa insinuado que precisa restaurar a igreja, e essa restauração precisa dar uma limpeza, pôr os ratos para fora, mudar muita coisa, mas que, feita essa limpeza, precisa retornar à missa antiga. Certo autor ele diz: o padre vira-se para o povo e diz: Dominus vobiscum. Quer dizer, ele está rezando, então, esse padre da capela de Capri está rezando a missa antiga. Então a restauração da igreja se faria pela missa antiga. E ele tem uma ópera omnia dele, que ele pretende escrever, acho que vai acabar me escrevendo, que é uma quantidade, acho que é 16 volumes, acho que é o 9º volume que fala sobre a liturgia, e ele começou por esse volume, tratando da liturgia. E aqui eu queria ler. Ele então disse: então agora aqui, Bento XVI, a proibição agora decretada causou na história da liturgia uma ruptura cujas consequências só podiam ser trágicas. Pois agora se devia ter a impressão de que a liturgia é algo que se faz, não algo pré-existente, mas algo que depende de nossas decisões. E aí seria lógico também que não somente os eruditos, não somente uma autoridade central fossem reconhecidas como portadores da decisão, mas que afinal toda a comunidade quisesse adotar sua própria liturgia. Então olha aqui, a frase do cardeal Ratzinger, do Papa, está explicando como é que chegou naquela missa. Tá? Se a missa é inventada, por que ela tem que ser inventada por um homem no Vaticano e não por nós aqui que conhecemos a nossa realidade? Diz ele: estou convencido de que a crise na igreja pela qual passamos hoje é causada em grande parte pela decadência da liturgia, que às vezes é concebida de uma maneira como se Deus não existisse. Isto é, que nela não importa mais se Deus existe, e se Ele nos fala e nos escuta. Então, a missa é feita como se Deus não existisse. Deus fala conosco pela missa. Ele instituiu os sacramentos. É ali que Deus fala com a gente. Então, quando o padre joga água na minha cabeça, na cabeça de uma criança, na minha já jogou. Quando o padre joga água na cabeça de uma criança e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, apaga o pecado original da criança. Deus falou com a criança. Falou pela boca do padre. Como é que eu sei disso? Porque Cristo ensinou isso. Na missa, Deus fala conosco. De que forma?
Não é que eu sinto uma dorzinha no coração. Quando o padre levanta a hóstia e diz, isso é meu corpo, e quando levanta o vinho e diz, isso é meu sangue, acontece um maior milagre que pode existir. Um pedaço de matéria muda a substância e passa a ser o corpo e o sangue do nosso Jesus Cristo. Aí Deus falou com a humanidade. Mas uma coisa tremendamente objetiva. Tá? Ou ainda, a verdadeira liturgia pressupõe que Deus responde e mostra como podemos adorá-lo. Ela implica de algum modo uma espécie de instituição. Não pode brotar da nossa fantasia, da nossa própria criatividade, caso em que permaneceria um grito em direção à escuridão e se transformaria numa mera autoafirmação. Quer dizer, se a liturgia não é dada por Deus, se a gente não vê que existe alguma coisa de objetivo como deve ser feita a liturgia, ela simplesmente passa a ser o jeito que eu quero, uma afirmação minha da minha religião, daquilo que a pessoa acredita. Estar o sacerdote virado para o povo configura agora a comunidade como um círculo fechado em si mesmo. Ela, com base na sua configuração, não está mais aberta para frente, para o alto, para Deus, mas fecha a si mesmo. É claro, eu estou falando aqui com vocês, porque eu quero me dirigir a vocês. Nós estamos num círculo fechado. A missa não é assim. A missa não é uma reunião entre a gente. A missa é um ato de adoração. Todos nós para Deus. Por isso que o padre se volta para Deus. O resultado é absolutamente claro. A ideia que o sacerdote e o povo deviam andar uns para os outros durante a oração só nasceu na época moderna, com a reforma protestante. E é completamente estranho ao cristianismo antigo. Quer dizer, mudar a missa, quiseram adaptar a missa ao nosso modo de ser, e ficou toda essa tragédia. Como conclusão, tem aí o programa do Padre Bart. O Padre Bart é um padre que tinha certo contato com o Bento XVI e andava junto de todos os grupos conservadores, né? Ele então tem uma entrevista em que ele dá uma espécie de programa, que seria o programa do Papa. Como é que seria feito então essa reforma? Não dá simplesmente para acabar com a missa nova. Acabou a missa nova. Os padres nem sabem mais rezar. Me dizia o padre Keller, que agora é Dom Keller, é bispo, né, que os padres não sabem mais usar o missal, não é da missa antiga, é da missa nova. Quando ele na igreja dele dava o missal para o padre não sabia rezar a missa. Ele tinha que usar o folhetim, ele ia além do folhetim. Se dava o missal, o padre não sabia rezar. Então como é que vai mudar isso? Então o padre Bart disse, eu penso que é totalmente realista pensar que pode mudar as coisas num passe de mágica. Por outro lado, eu constato que muitas outras pessoas, entre algumas altamente colocadas, que o missal de Paulo VI contém uma quase infinita possibilidade de opções, adaptações, interpretações, e que uma escolha progressiva ou sistemática, ou sistematicamente progressista das possibilidades tradicionais que ele oferece, torna possível no terreno paroquial e perfeitamente legal sua retradicionalização. Qual é a ideia do Papa? Vamos pegando a missa antiga e vamos aproximando a pedra da missa nova e vamos aproximando ela da missa antiga. Vamos mudando aos poucos. Mas para isso também a gente precisa ter a missa antiga, para servir de modelo como é que a missa deve ser rezada, né? Então ele diz, aliás, uma simples constatação, numerosos padres de paróquias praticam essa reforma da reforma, muitas vezes por etapa e na maioria dos casos celebrando também a missa tradicional. O padre vai mudando aos poucos a missa, tirando daquela bagunça e levando para o que era a missa antiga. Para responder então a sua questão, eu diria, eu creio que a liturgia romana pode ser salva, o que acontece, como se pode constatar concretamente, por uma ação de duas velocidades. Difusão do rito de São Pio V, reforma da reforma. Então, o que o Papa pretendia fazer? O Papa pretendia difundir a missa de São Pio V, como nós vimos, e implantar essa reforma da reforma. E, para terminar, queria mostrar essa foto aqui, foi do ano passado, um crisma nessa igreja que eu frequento, a igreja São Paulo Apóstolo do Belém, tinham 126 crismandos. Então aqui a foto dos crismandos, e aqui está Dom Fernando Guimarães, ele é bispo de Garanhuns, que veio fazer aqui o crisma no rito antigo, né? Esse bispo, ele foi do Vaticano, depois foi nomeado bispo, veio
Foi para cá, acho que ela era da comissão do clero. E se eu não me engano, também foi um tempo da Eclésia dele. Não tenho muita certeza, não, acho que não. Eu estou confundindo. Bom, e para terminar, essa daqui foi uma cerimônia. Onde está? Agora. Só quem está no livro. Que foi feita em outubro do ano passado no Vaticano. Presta atenção. Foi feita em outubro do ano passado no Vaticano, uma missa antiga, eu sou moro pontífico, tinha muita gente que não queria que acontecesse, e o Bento XVI fez questão que houvesse. Daí foi em outubro de 2012, aí a Basílica de São Pedro. Essa é a procissão dos clérigos que estão entrando quando está começando a missa. No fundo, não. Altar de São Pedro. Está vendo ali a entrada, ali o altar principal, e atrás tem uma capela. É a capela de São Pedro. Capela, Vocês vejam a quantidade de clérigos que tinha e como é tudo gente moça. Os seminaristas. De BP tinha só 2 pessoas. São Pedro tem um pouco também, mas tinha muito variado. Tinha diocesanos, muitos diocesanos, Cristo Rei. Vocês veem que contraste com aquela outra missão. Esse daqui é uma preparação para um culto, né? Tudo feito em ordem, com respeito, com veneração. Esse padre aqui é biblioteca, o padre Jorge Mendes. Ele tinha sido acabado de ser. Esse daqui é brasileiro. Está estudando brasileiro. Esse é o padre Evangelista, que tem um biblioteca. Olha o quê? Tem um blog na internet. Acho que Esse daqui, ó, é o padre Bach. Fulano agora colocou, apareceu agora aqui. Esse é o padre Bach. Ele era para vir no Brasil no nosso congresso, mas ficou doente e não veio. Eu tentei confirmar. Aquele ali é o Moçur Pozzo, que agora voltou para a comissão eclesial dele, e esse daqui é o Guinói, o chefe dele na comissão eclesial dele. Esse é Cristo Rei. Cristo Rei é um instituto religioso.
Esse que está sobretudo lá nos Estados Unidos. Quem orienta muito eles é o cardeal americano, da Anunciatura Apostólica. Está vendo? Aquele é o Padre Bach. Esse daqui é o brasileiro que estava organizando tudo, Padre Almir. E esse que está rezando, que vai rezar, é o cardeal Canizares. É espanhol, é de Toledo. Em Toledo ele nunca tinha rezado missa antiga. Ele foi para o Vaticano, se aproximou do Papa, começou a rezar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado.